Meu marido deu um carro para a empregada da nossa casa no mesmo mês em que ele trocou o carro dele. Alegou que era só para ela não pegar mais trem lotado às 6 da manhã. Aumentou o salário dela 2 vezes em menos de um ano e não me avisou. Passei meses desconfiando que havia algo entre os dois. Até a minha sogra, sem perceber do que estava dizendo, mencionar um nome que nunca tinha ouvido antes. Eu sou William Oliveira, sou o seu contador de história. Peço a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o teu like, que isso aí, no caso, nos incentiva a continuar trazendo relato e história aqui no canal. E caso você queira nos enviar uma história, contar a sua história, envie-nos e-mail que aparece na tela neste momento. Vamos para a história de hoje. Me casei com o Rogério em 2019, depois de 3 anos de namoro, e fomos morar numa casa que ele já tinha comprado antes de me conhecer, num bairro afastado do centro. A empregada que trabalhava lá desde antes do nosso casamento se chamava Denise. Tinha uns 34 anos na época e cuidava da limpeza da casa 3 vezes por semana. Desde o início percebi o Rogério tratava a Denise de um jeito diferente do que eu via em outras casas o tratamento com as empregadas. Nunca levantava a voz com ela, sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa, e uma vez logo no primeiro ano do nosso casamento ele aumentou o salário dela sem eu saber, só me contando depois, de passagem, como quem comenta um assunto sem importância. Isso aconteceu 2 vezes. O que mais me incomodou foi o carro. Em 2021, o Rogério trocou o carro dele por um modelo mais novo. E na mesma semana decidiu dar o carro antigo para Denise. Um carro ainda em bom estado, alegando que ela gastava quase 2 horas de trem para chegar ao trabalho e isso iria, no caso, diminuir esse trajeto até o trabalho, seria no caso mais curto o tempo que ela gastaria com o carro. Fiquei incomodada, mas não disse nada na hora. Só que com o passar dos meses comecei a reparar em outros detalhes. Ele sempre perguntava como estava a filha da Denise na escola, sabia o nome do colégio de cor, e uma vez comentou distraído que ela merecia ter uma vida mais tranquila depois de tudo que passou. Eu não sabia exatamente o que era tudo que passou, e ele nunca explicava direito quando eu perguntava. Comecei a questionar ele diretamente, algumas vezes, principalmente depois de um jantar da família, em que reparei que ele e a Denise trocaram um olhar mais longo do que o normal, quando ele chegou para deixar um prato que tinha esquecido na cozinha antes de ir embora. Perguntei se havia alguma coisa entre os dois, e ele sempre negava, dizia que me amava, que aquele era só o jeito dele de tratar bem, porque eu via com meus próprios olhos que ele não tratava nenhuma outra pessoa da mesma forma que ele tratava a empregada, nem mesmo colegas de trabalhos aonde ele trabalhava. A desconfiança só cresceu. Passei a prestar atenção em mensagens de celular, em horário de chegada, em qualquer detalhe que pudesse confirmar o que eu já quase tinha certeza do que estava acontecendo. Cheguei a perguntar para a Denise diretamente, um dia em que estavam sozinhos na casa, se havia algo entre ela e meu marido. E ela ficou visivelmente sem graça. Disse que não, que ela só era uma pessoa boa com ele desde sempre, mas não deu mais detalhes do que isso. Aquela resposta vaga, longe de me acalmar, só aumentou minha suspeita. Chegamos a discutir feio, eu e o meu esposo Rogério, mais de uma vez, sempre no mesmo assunto. Porque ele tratava a Denise daquele jeito tão diferente de qualquer outra pessoa ao redor dele. Ele sempre respondia a mesma coisa, que me amava, que nunca tinha existido nada entre os dois, mas nunca contava o motivo real por trás daquele cuidado todo. Numa dessas discussões,
ele chegou a levantar a voz, coisa rara nele, dizendo que eu não tinha ideia do que estava julgando e que um dia, quando fosse a hora certa, ele me contaria tudo. Aquilo só piorou as coisas entre nós, porque parecia esconder ainda mais alguma coisa em vez de esclarecer. Passamos quase um ano nesse clima de desconfiança dentro de casa, com discussões que voltavam sempre ao mesmo ponto, até que, num almoço de domingo na casa da minha sogra, a dona Neide, ela comentou quase sem querer, enquanto arrumava a mesa, uma frase que me deixou paralisada. Perguntou se o Rogério ainda mandava dinheiro para a menina da Marisa e emendou olhando para mim se eu já sabia da história. Fiquei sem entender direito quem era Marisa. Foi ali, naquela cozinha, que a minha sogra, achando que eu já sabia de tudo, começou a contar uma parte da vida do meu marido que ele nunca tinha me contado antes. E foi naquele dia que eu fiquei sabendo toda a história. A minha sogra contou que quando o Rogério tinha uns 8 anos de idade, quase se afogou em uma piscina de um clube durante um passeio de escola. E quem pulou na água e conseguiu tirar ele a tempo foi uma funcionária do clube chamada Marisa, mãe da Denise, que na época trabalhava lá como salva-vidas informal, cuidando também da limpeza da área da piscina. Depois daquele dia, minha sogra e a Marisa ficaram próximas. E o Rogério cresceu com um carinho enorme por aquela mulher que salvou a vida dele. Anos depois, já adulto, ele continuou visitando a Marisa de vez em quando, mesmo depois que ela parou de trabalhar no clube. Foi numa dessas visitas, meses antes de ela falecer de um problema no coração, que ela confessou para ele que sua maior preocupação era a filha, a Denise, que na época já era mãe solo e enfrentava dificuldade financeira, sem ninguém na família para contar. Segundo minha sogra, foi ali que o Rogério prometeu, ainda segurando a mão da Marisa no hospital, que nunca deixara faltar nada para a Denise, que ele ia cuidar dela como forma de retribuir o que a mãe dela tinha feito por ele quando criança. Foi por isso que anos depois, quando a Denise precisou de um emprego, ele a contratou para trabalhar na nossa casa, sem nunca me contar o motivo real por trás daquilo. Fiquei em silêncio a maior parte daquela tarde, revendo na cabeça cada discussão, cada acusação que fiz ao longo daquele ano inteiro. Voltei para casa naquele domingo e assim que o Rogério chegou do trabalho, pedi desculpas para ele, contando que finalmente tinha entendido a história toda através da minha sogra. Ele só disse que não tinha contado antes porque prometeu para Marisa que aquilo ficaria entre eles e que preferia manter descrição sobre esse compromisso, mesmo que isso custasse brigas dentro do nosso próprio casamento. E você que nos assistiu até aqui, você acha que ele tomou uma atitude errada em não ter contado para a esposa o que tinha acontecido no passado? Ou você acha que ele agiu da forma certa porque ele prometeu não contar nada para ninguém? Deixa aqui na descrição, nos comentários, o seu comentário, a sua opinião. Eu vou deixar minha opinião aqui. Para mim ele errou. Ele deveria ter contado para a esposa dele o que tinha acontecido no passado, para aí ficar uma relação, no caso, tranquila entre eles dois, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião. E se você também tem alguma história que queira que seja aqui relatada no canal, mande para nós o e-mail que está aqui na tela neste momento. E não se esqueça também de se inscrever no canal e deixar teu like, que isso nos incentiva muito de continuar trazendo história e relatos aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima história.